Olá! Nossa trajetória na Terra nem sempre é agradável. Passamos por muitas provas que nos desviam do caminho principal. O autoconhecimento pode ser a chave para passarmos por esses problemas de forma mais proveitosa e harmônica. Está no ar mais uma edição do programa Vida em Foco e você é o nosso convidado especial. Fique conosco e acompanhe as novidades desta edição. Autoconhecimento é um desafio que tem motivado ao longo dos séculos aqueles que buscam compreender-se no conjunto da criação divina. Como método eficaz para o adiantamento moral, a doutrina espírita propõe nos autoconhecermos. Mas, afinal, qual a importância do autoconhecimento? É uma forma de identificar nossa condição evolutiva? O autoconhecimento nos ajuda a conquistar o progresso moral? Estas e outras indagações serão respondidas na entrevista de hoje. Não perca! A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado. Fique conosco. Confira agora a crônica da semana. Ele conhecia as dores do mundo e lançava sobre elas seu olhar compassivo e seu gesto afetuoso. Caminhou entre a multidão, misturando-se à paisagem humana, sempre deixando a inesquecível marca da sua bondade. Filho de um carpinteiro, herdou o ofício do pai e acostumou-se ao cheiro da madeira até chegar o momento de atender a um chamado superior e mais profundo. 3 anos foram suficientes para mudar o rumo da história. É que antes nós não conhecíamos o amor. Foi ele quem recomendou amar também aos inimigos, alçando esse sentimento sublime a uma condição jamais antes pensada. Amar um inimigo significa entender o deserto da sua alma. Quem faz o mal não pode estar bem. E o antídoto do desamor é o próprio amor. Hoje a psicologia começa a entender os meandros da dor, as razões por trás das confusões humanas, os medos, traumas e vazios do ser. Mas 2000 anos atrás, ele já antevia a nossa fragilidade, pedindo que atirasse a primeira pedra quem estivesse sem pecado. Os espíritos hoje no mundo são como crianças exercitando a liberdade e aprendendo a respeito de seu lugar na sinfonia da natureza. Ele, conforme as tradições espirituais confirmam, lidera o movimento educativo humano. E nestes 20 séculos, sua mensagem vem gradualmente tocando os corações. Jesus de Nazaré é o amor que veio ao mundo. Quem desfrutou da sua energia de paz jamais o esqueceu. Sempre que estiver num momento decisivo, num instante desafiador ou de insegurança, lembre-se dele, cuja recordação por si só acende um sol em nossa alma. No Natal, como em todos os dias da vida, lembremos de nossa destinação divina, homenageando o menino Jesus com gestos de amor e bondade. A cada vez que alguém se compadece de um inimigo ou perdoa um malfeitor, não apenas se ilumina de paz, como torna o mundo mais suave. A nossa opção pelo amor faz com que a vida seja mais feliz e reforça a certeza de que Jesus tinha toda a razão. Como atingir o autoconhecimento? Este é o assunto da entrevista de hoje. Nos acompanhe nesta reflexão.
Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Vida em Foco. O tema de hoje é o autoconhecimento e o nosso convidado é o nosso querido amigo Telmo Flores dos Santos. O Telmo é atuante da Casa João Guione, que fica em Campo Largo, e é membro da Federação Espírita do Paraná como conselheiro. Telmo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Lúcio. É um prazer estar aqui. Então vamos lá. Qual é a importância do autoconhecimento? O autoconhecimento, no meu entendimento, hoje é a base para definirmos alguns rumos nas nossas vidas. Porque os recursos para a gente definir esses rumos já estão disponíveis, de várias formas, liberados pela bondade divina. Então nós precisamos ter um olhar para nós, para nos conhecermos. Encerrando a terceira parte do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos imortais qual o meio prático tem o homem para melhorar-se nessa vida, e eles respondem, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-se a ti mesmo. Então o autoconhecimento é a base para definirmos orientações em nossas vidas, como do tipo, você quer ir para algum lugar, você precisa saber qual é o destino, primeiro, antes de definir um caminho. Bom, mas quem somos então, né? Quem ou o que somos? Na verdade, talvez fosse melhor colocar do que somos. E nós temos que olhar por dois prismas, olhando primeiramente a noção geral e absoluta, que vale para qualquer ser humano. E depois nós temos uma particular, que aí é de cada um. Na visão, na questão absoluta, que vale para todos, somos todos a mesma coisa. Somos espíritos. E é na condição de espírito que Jesus nos chama de filhos de Deus. Quando Jesus nos relaciona como filhos de Deus, ele está nos colocando, Deus é Pai dos espíritos. Muitos entendemos que Deus é Pai por ser o Criador, não tem problema entender dessa forma. Mas, como Jesus trazia algo conhecido para a partir daí explicar o desconhecido. A relação de nós, os pais, com os nossos filhos, estabelece a relação de Deus conosco. Deus é Pai e, portanto, é Pai dos espíritos. E por nesta condição, todos somos filhos de Deus e por isso somos irmãos. Bem, eu imagino que Joana de Ângeles, que é uma autora espiritual, fala muito em autoconhecimento também, né? E ela, eu imagino, que tenha dado, assim como N outros colaboradores, digamos assim, rumos, caminhos, formas para que a gente consiga chegar nesse objetivo, né? E aí eu pergunto, né? Qual que é o caminho, qual que é a melhor forma, como que podemos seguir nisso? Joana de Ângeles, o próprio Kardec, a própria continuação da pergunta 919 também dá uma diretriz de como fazermos esse olhar, mas nós precisamos de um outro ingrediente, de um outro atributo antes de partirmos para as questões mais particulares. Nós precisamos refletir sobre a questão se somos seres mortais ou imortais. Esta é uma informação extremamente importante. Porque se somos seres mortais, tudo perde o sentido. A vida perde o sentido, a existência de Deus perde o sentido. E então nós temos que construir a consciência de que somos espíritos imortais. Esta é a base onde nós vamos construir o nosso futuro. Sem imortalidade não há futuro. Numa bela passagem, o poeta Victor Hugo, fazendo um discurso no sepultamento de uma jovem amiga de família, tem um trechinho que ele vai dizer que o ser amante exige o ser imortal. Sem a imortalidade, amar seria um suplício. Percebe? Claro. Se não somos imortais, até nós, quando alguém parte para o plano espiritual, a gente diz, perdemos. Não somos imortais, realmente perdemos. E até brinco, às vezes, nas minhas falas, que se não somos imortais, qual é o melhor investimento que podemos fazer? Comprar um terreno do cemitério. Mas na linguagem do poeta, ele diz, exigimos, ninguém exige nada de Deus. Mas na linguagem do poeta, o que ele está dizendo? Se somos convidados a amar, necessário é que sejamos imortais. Para que haja uma continuidade, para que o amor tenha sentido. Então é isso que o poeta, na sua linguagem, está nos convidando a refletir. Então nós temos que construir a consciência de que somos espíritos imortais. E aí, nesta condição de seres imortais que somos, nós temos que ir além e refletir se temos um destino, se não temos, qual é a nossa condição. Aí são outras reflexões a ser feitas em cima dessa imortalidade e o que fazer com ela. Muitos de nós, que somos espiritualistas, nas mais variadas crenças religiosas, temos uma noção de que a alma sobrevive ao túmulo. Mas em que condições? É interessante, essa pergunta pega muito não só
acredito que assim, qualquer pessoa se preocupa com o destino, né? A imortalidade, ela nos dá ou melhor, a sabermos da imortalidade e que tudo que é feito hoje gera uma consequência, e se você plantar adequadamente, o futuro seguramente será muito bom, nos dá muita tranquilidade, sim, concorda, né? Sim. Veja, diante disso, desta tranquilidade, tendo essa noção, agora sim, eu pergunto, então o destino, o que nos aguarda? Já que somos imortais, nós temos que ter alguma coisa pela frente, né? E, como eu disse, a imortalidade é o alicerce. O que vamos construir? O nosso destino, se Jesus nos sinaliza de várias formas qual é o nosso destino. Quando ele diz, vós sois deuses, quando ele diz, deixai brilhar a vossa luz, sede perfeitos como vosso Pai Celestial, ele está direcionando para onde devem estar as nossas metas, os nossos objetivos, para onde devemos olhar e caminhar. Para entender o que é perfeição fica um pouquinho complicado. Mas tem uma outra passagem de Jesus que diz, podereis fazer o que faço e até mais. Se nós nos refletirmos o que fazia Jesus, as pessoas iriam responder, pregava, ensinava, curava, orava, mas em uma única palavra, amava. Então, se temos que caminhar na direção de fazer o que Jesus fazia, na direção da perfeição, é aprendermos a amar. Este é o papel. Nesta condição, a terra se torna uma escola para os filhos de Deus. Aprender a amar. Tudo o que a vida apresenta tem esta função, nos ensinar a amar. Então, caminhar na direção da perfeição é caminhar na direção do amor. Tanto que Jesus sintetiza a lei em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Mas eu vejo que não dá para amar a Deus sem amar ao próximo. E não dá para amar ao próximo sem me amar. Se eu não consigo amar o próximo mais próximo de mim, que sou eu, como é que eu vou amar o próximo que está um pouquinho mais distante? Então eu preciso trabalhar este conjunto. E à medida que eu vou me amando, vou amando o meu próximo e amando a Deus. É um processo. Essa é a finalidade. Caminhar na direção da perfeição é caminhar na direção do que eu costumo chamar de doutorado na arte de amar. Esse é o foco que devemos dar na vida. E até digo mais, desafio alguém a encontrar outra finalidade para a vida. Raciocinando com Deus e com a nossa condição de espíritos imortais, eu desafio alguém a encontrar outra finalidade. Todas as vírgulas que a vida apresenta têm esta única finalidade, nos encaminhar para o nosso destino, a perfeição. Desculpe, te interromper. Portanto, somos espíritos imortais destinados à perfeição. Isso vale para todos nós, sem exceção. Com certeza. A gente vai para um breve intervalo e já retornamos. Aguarde alguns instantes. A Vida em Foco vai para uma pequena pausa e logo retornaremos com o segundo bloco de entrevistas. Até já! Retornamos com o segundo bloco da entrevista de hoje, trazendo uma questão a ser discutida. Como atingir o autoconhecimento? Vamos assistir. Estamos de volta com o nosso querido amigo Telmo, falando hoje sobre autoconhecimento. Nós encerramos o quadro anterior, a parte anterior, falando um pouquinho, né, de amor, que estamos aqui para amar. O que somos, Telmo? Né? Um sentido bem simples. Nós conversamos em duas situações. Uma absoluta, que vale para todos nós, somos espíritos imortais destinados à perfeição. Este foi nossa conversa até aqui. Agora temos que fazer o segundo olhar, é o olhar no sentido particular. Esse sentido particular, nós temos que olhar para nós e verificando o que já conquistamos e o que não conquistamos na perfeição, em direção à perfeição. Isto nos faz diferentes. É como se eu perguntasse às pessoas, a um grupo de crianças e alunos, em que série você está? Quanto te falta para chegar no seu objetivo? Quanto te falta para chegar no doutorado na arte de amar? Este é o olhar particular que devemos ter para cada um de nós. E é isto que nos faz diferentes. Esta condição não nos faz melhores nem piores, apenas nos faz diferentes em momentos de aprendizado, neste caminhar na direção da perfeição, na direção do amor. Então nós estamos em estágios diferentes. Então, perante Deus, somos todos espíritos, filhos dele, irmãos, e com os mesmos direitos. Agora, quanto já conquistamos na direção desta perfeição, deste doutorado na arte de amar? É isto que nos faz na questão particular de cada um de nós. E este talvez seja, no meu entendimento, o olhar mais difícil de fazer. Temos que olhar para nós. No capítulo 17º do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai tratar daquela passagem de Jesus, sede perfeitos.
E há uma colocação lá que diz o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita, por conseguinte o verdadeiro cristão, o verdadeiro filho de Deus, aquele que está buscando o seu caminho. Então reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. E aí está a chave. Alguns tradutores traduzem pela luta que trava contra as suas próprias imperfeições. Para eu travar uma luta contra as minhas imperfeições ou dominar as minhas más inclinações, a primeira coisa que eu preciso saber quais são elas. Quais são as imperfeições? Quais são as minhas más tendências? Quais são as minhas más inclinações? E este, para mim, é um grande desafio. É um olhar que devemos ter para nós. Quanto já conquistamos e quanto falta conquistar. Este é o desafio. Mas é difícil, hein? Difícil. Tudo é difícil enquanto a gente não se decide a fazer. Se você está começando aí no ensino fundamental, eu gosto muito dessa comparação com as nossas escolas, já que estamos numa escola, né? Já que você está no ensino fundamental e você quer ser engenheiro, você faz um olhar, quanto me falta para ser engenharia? E você olha e consegue enxergar o diploma de engenheiro? Longe, né? Às vezes eu pergunto para os paranaenses, ou o pessoal do Sul, mas eu pergunto, você consegue enxergar num pinhão um pinheiro? É difícil. Pois é, se olharmos para dentro de nós, nós temos a divindade em nós, mas é difícil de enxergar. Mas precisamos conquistar essa divindade. Esse pinhão, se você colocar no terreno apropriado e adubar, desabrocha uma árvore frondosa que é o símbolo do Paraná. E que encontramos em todo o Sul, já quase meio raro, né? Mas, se você olhar para nós, se nós pegarmos a centelha divina, a condição de filhos de Deus que somos, e colocar no terreno apropriado do coração, com a adubagem apropriada, nós evoluímos na direção deste doutorado na arte de amar, na direção de Deus, na direção da perfeição. O nome pouco importa. Né? É nessa direção. Santo Agostinho foi um dos espíritos que ajudou na elaboração de todo o trabalho de codificação da doutrina espírita. Ele tem muito a contribuir sobre isso, né? Nessa questão, principalmente, eu citei no nosso quadro anterior, antes do intervalo, que a pergunta 919, Kardec perguntou e os espíritos responderam que um meio prático para chegarmos à sabedoria seria o autoconhecimento. Então, Kardec pede mais explicações sobre isso, e aí recebemos uma explicação de Santo Agostinho, um dos expoentes da codificação, como espírito e colaborador, como você próprio referenciou. E ele responde essa pergunta 919, na contrapergunta que Kardec faz, que o meio prático seria este olhar para nós diariamente. Resumindo um pouquinho do que falou Santo Agostinho, fazendo a interpretação, é claro, não nessas palavras exatamente, mas diz: fazei como eu fazia quando estava entre vós. Diariamente eu fazia um balanço de meu dia, para verificar aquilo que fiz de bom, que eu preciso continuar, aquilo que eu fiz equivocado, que preciso modificar, o que eu fiz quanto ao meu próximo, que preciso corrigir. E aí vem uma questão muito interessante: por que diariamente? Nós, frequentemente, fazemos um balanço das nossas vidas. Em dezembro, chega o Natal, as energias ficam um pouquinho diferentes, nascimento do Cristo, e aí a gente faz um balanço. Mas de quanto daquilo que a gente fez durante o ano a gente lembra? Então, Santo Agostinho propõe fazer um balanço diário, para que a gente possa ter um olhar diário para as nossas ações, para ir se conhecendo. E diário, cumprindo o ensinamento do Cristo. Se não consegue ser fiel nas pequenas coisas, não serás nas grandes. Então, fazendo um balanço diário, nós estamos fazendo um olhar nas pequenas coisas, para que um dia consigamos vencer as grandes coisas. Amigo, nós temos ainda 1 minutinho e meio. Gostaria de lhe pedir para deixar, então, uma mensagem final às pessoas que estão nos assistindo. Fique à vontade. Como eu disse antes, este é o grande desafio do ser humano. Mas ele está inserido numa escola e num laboratório. E esta escola, ou o laboratório propriamente dito, ou a sala de aula dessa escola, seria o lar. E eu deixo a mensagem que está no livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio Espírito, psicografia do Chico. Diz Jesus na casa de Simão Pedro, falando sobre a questão da paz, ele disse: se não consegues a harmonia sob o telhado que vos abriga, se não consegues a paz entre 4 paredes, como esperareis a paz entre as nações? Acho que essa mensagem fica como mensagem final do nosso bate-papo. Muito obrigado. Eu que agradeço. E você, fique conosco, pois o programa continua. Muito obrigado pela sua audiência. Até lá.
chegou o momento de esclarecer as suas dúvidas sobre assuntos do cotidiano através da doutrina espírita. Fique agora com o quadro O Espiritismo Esclarece. Em verdade, no que se constituem os espíritos? A pergunta vem do interior do estado do Paraná, mais precisamente da cidade de Vitorino. De fato, este é o grande desafio das religiões, explicar ou pelo menos descrever o que é o espírito. A doutrina espírita nos apresenta os seguintes conceitos. Os espíritos não são, como frequentemente se imagina, seres à parte na criação. São almas daqueles que viveram sobre a terra ou em outros mundos. As almas ou espíritos são, pois, uma única e mesma coisa. De onde se segue que quem crê na existência da alma, crê por isso mesmo na dos espíritos. Negar os espíritos seria negar a alma. Geralmente se faz uma ideia muito falsa do estado dos espíritos. Eles não são, como alguns o creem, seres vagos e indefinidos, nem chamas, como os fogos fatos, nem fantasma, como nos contos de assombração. São seres semelhantes a nós, tendo um corpo igual ao nosso, mas fluídico e invisível no estado normal. Assim, o Espiritismo respeitosamente nos apresenta a realidade do mundo espiritual na condição que os espíritos nada mais são que os homens, mulheres, jovens ou crianças que saíram do corpo físico pela morte e que retornam ao mundo da verdade, conservando sua identidade e suas conquistas, porque foi do mundo espiritual que um dia saíram para o processo de vida no corpo físico, que a doutrina espírita judiciosamente chama de reencarnação. Portanto, quando os espíritos se apresentam, seja através da vidência, da psicografia, da psicofonia ou outra forma de manifestação aos médiuns e às pessoas em geral, eles o fazem de modo a demonstrar a sua situação individual, porque guardam intacta sua integridade espiritual, mesmo que sem o corpo físico que animou em algum momento numa experiência física. Assim, toda vez que considerarmos o mundo espiritual, que seja na condição de estarmos nos relacionando com nossos iguais, nossos irmãos em humanidade, já que ao desencarnarmos, a eles também nos ajuntaremos do mesmo jeito que nos apresentamos enquanto estamos no corpo físico. Dentro do corpo ou fora do corpo, somos a mesma humanidade, com suas conquistas e desafios. Alberto Almeida nos traz momentos de reflexão com o quadro Espiritualidade em Gotas. Fique conosco. Corrupção? Não. A questão 808 de O Livro dos Espíritos propõe: as desigualdades das riquezas não será originária da adversidade daqueles que possuem meios mais fáceis para adquiri-las? Espiritualidade em gotas. A espiritualidade esclareceu de forma formosa essa questão, dizendo sim e não. Da velhacaria e do roubo, o que tu dizes? Ou seja, configurando que na gestão da conquista das riquezas, nós podemos nos valer da nossa aptidão, dos nossos talentos, mas também podemos nos valer da fraude, da traição, do roubo, mostrando, portanto, que a sociedade ela pode funcionar de uma forma adequada na conquista dos seus valores e bens materiais, ou ela pode apresentar aqueles que buscam uma medida marginal para alcançar bens, posições, status, conquistadas astuciosamente e negativamente em função de escolhas infelizes que se faz. Todos nós estamos inclusos nessa questão. Corrupção não são apenas daqueles que são alcançados pela justiça, pelos mecanismos de lei, pela gestão policial, não. Corrupção é algo que se estabelece na intimidade do lar, quando corrompemos um filho, assegurando mediante uma menta, um bombom, uma bala, para que ele possa fazer o dever de casa. Ou oferecemos um biscoito para que ele possa obedecer esse ou aquele adulto que mora em casa. Isso é uma forma de corrupção. Mais tarde o nosso filho poderá ser um gestor público e levará consigo esse modo de lidar com a vida, porque desde criança aprendeu com seus pais
Como é que ele deveria observar os direitos, manifestar atitudes observando os deveres? Como é que ele poderia conquistar as coisas? Que estratégias ele poderia utilizar? São corrupções que nos passam desapercebidos dentro de casa. Na via pública, quando ocupamos um lugar, por exemplo, no estacionamento, que é reservado apenas às pessoas em regime especial, em regime de estacionamento preferencial, e não temos nenhuma dessas características para ocupar aquele lugar, ou numa fila de banco, de supermercado, quando simulamos ter uma idade que não temos. Quantos de nós usamos da astúcia, da fraude, para podermos enganar o outro, levando vantagem, e depois saímos cantando como se pudéssemos ter sido vitoriosos diante daquela situação. Em verdade, não nos damos conta de que a nossa corrupção, em plano menor, é igual àquela outra que está institucionalizada. Quando compramos um guarda para que ele não nos multe e fazemos isso, nós estamos ali, naquela circunstância, experimentando a corrupção, que às vezes está sendo presenciada também pelos nossos filhos, que vão aprender como eles devem fazer para tentar enrolar a lei, para subverter direitos e deveres, usando os aspectos econômicos, usando a lábia, usando a pressão do poder com uma carta, com uma identidade na qual você se revele uma pessoa importante, faça pressão sobre o outro. Todos esses são mecanismos que falam de um processo de corrupção. Esses são dias desafiadores, onde todos somos chamados a experimentarmos a inteireza, a integridade, a honestidade, a honradez, a probidade, como estratégias de ensaio para esculpirmos dentro de nós mesmos aqueles homens que Jesus dizia deveriam ser fiel no pequeno para ser fiel no muito, no maior. Todos somos chamados, portanto, ao desafio diante da própria consciência, enquanto tribunal, a observarmos direitos e deveres, a fim de darmos-nos conta de que efetivamente nós estamos caminhando de conformidade com as leis de amor que devem emergir de dentro de nós mesmos como princípios basilares dos nossos comportamentos individuais e coletivos, e assim moldarmos uma sociedade diferente daquelas que repudiamos nos nossos dias. Honestidade, sim. Obrigada pela sua companhia. Estamos chegando ao fim de mais uma edição. Recordando que você pode ajudar a produzir o programa. Mande as suas dúvidas ou sugestões para contato@avidaemfoco.com.br. Acesse www.avidaemfoco.com.br para rever os programas anteriores e aqueles que você não pôde assistir. Na página do Facebook, você encontra informações e novidades sobre as próximas edições do programa. Nosso desejo é de uma ótima semana e te aguardamos na próxima edição do A Vida em Foco. Até lá!